multidimensionais. Partículas do aprendizado aqui. É possível manipular campos magnéticos com tecnologia ou outra coisa? Sem dúvida. Isso aí, com certeza que sim. E não só as 49 raças, hein? Os Anunnakis conseguem também, tá? Não só os Anunnakis. Nossa ciência aqui da Terra tem também tecnologia. Não nada grande, mas também consegue fazer algum tipo de manipulação, sim. Isso é real. Deixa eu ver aqui as perguntinhas. Rosângela Galvão, deixa eu ver, Lúcio. É o livro secreto ou o livro perdido de Enki? Bem, não sei qual é a pergunta, mas o livro perdido de Enki, um dos nossos parceiros, o Tato, falou para a gente: leiam este livro. Este livro é apresentado como uma ficção, tá? Mas ele falou para a gente que tem muita coisa real que vai nos dar ideia, uma boa ideia, de como que são esses Anunnakis aí. Foram os nossos parceiros que nos aconselharam a ler esse livro. Então, para quem tem interesse, eu acho bom ler, porque é interessante. Eu li já há muito tempo, eu até releio isso. Eu li há muito tempo atrás, porque eles falaram isso há bastante. Sei lá, deve ter aí, sei lá, uns 15 anos aí. Então, eu acho que eu vou reler até de novo. Mas foram eles que falaram, tá? Então, eu aconselho vocês, leiam, porque é interessante. Dá uma ideia. É um bando de maluco eles, né? Exatamente, aqui a Isabela está falando aqui. O livro Perdido de Enki é obra de ficção, está escrito na primeira página do livro. Exatamente, é isso aí. Ele foi escrito como uma obra de ficção. Porém, quem nos pediu para ler foram os seres, foi o Tato em específico. Ele que falou. E eu perguntei por quê. Aí ele falou: grande parte do livro é real. É real. Para vocês terem uma ideia de como é que é. Tá? Eu já falei para vocês que o Zecharia Sitchin, tá, que é tão criticado por sumerólogos acadêmicos, porque de onde que ele tira tanta informação? Onde estão as tábuas onde ele traduziu o conhecimento que ele está colocando nesses livros? Gente, ele era juntinho do GO, gente. Ele era uma peça do GO. E o GO, como os nossos parceiros falam, adoram alardear as coisas. Eles adoram contar as coisas. Então, o que fizeram? Deixaram o Sitchin fazer uma pesquisa em determinadas tábuas para ele poder ter subsídios, que ele não inventou o livro, tá? Para ele ter subsídio para escrever uma obra de ficção, rotulada como de ficção, mas com grande parte aí, 60% do livro é real, tá? Ele está contando uma história. Foi assim que aconteceu. Tá bom? Como o Dan Brown não escreveu o Código da Vinci, não causou aquele furor. Eu até nunca mais me esqueci o entrevistador. Eu ainda estava fora, eu ainda morava fora. Era um entrevistador da CNN que chamava Larry King. Ele era um entrevistador. Tipo o Jô Soares, 11h30, tipo esses programas de entrevista que tem. Né? Era o Larry King que tinha um programa na CNN. E eu nunca mais me esqueci, tá, de uma... Deve ter no YouTube aí, quem quiser procurar, o Larry King entrevistando o Dan Brown, quando ele lançou o Código da Vinci. E junto dele estava um cardeal, um arcebispo, alguém do Vaticano do lado, criticando, falando que era um absurdo, que não sei o quê, e o Dan Brown assim, olhando. Aí ele virou: mas, gente, por que vocês estão fazendo tanta coisa? Eu escrevi um livro de ficção, mas é só uma historinha. Vocês estão aí exaltados. Eu escrevi um livro de historinha, mas não é bem historinha. Prioridade de Sion, a Ordem Templária, existiu? Existe. Linhagem de Cristo? Existe. É real. A gente fez expedição para a França, fomos em Rennes-le-Château, vimos um montão de coisa. Eu, em Portugal, descobri um monte de coisa. Semana que vem estamos voltando para a nossa atividade de campo, e um seminário em Lisboa, Dakar, Portugal, e também eu vou dar continuidade a umas coisinhas bem interessantes. Fiquem ligados aí que eu vou colocar depois para vocês, Tem coisa bem interessante. Estou montando um quebra-cabeça super interessante lá, gente.
É surreal. É surreal. Simplesmente fantástico. Entendeu? Então, assim, às vezes, muitos livros científicos de ficção passam informações preciosas, mas usam uma cobertura, uma fachada de ficção justamente para evitar um monte de confusão. Aí diz, isso é uma ficção, o que é que vocês estão aí? Aí, entendeu? O pessoal abaixa a bola. Esse é o livro de Henke. E veio da boca dos parceiros, hein? Veio da boca dos parceiros. Agora, aquele negócio, lê quem quiser, gente, quem tiver interesse, ninguém é obrigado a nada. Mas eu acho que vale a pena. É a Rosilda que eu acho, não é? Felipe, tem um sentido de um tempo para cá uma diferença em cérebro acelerado, uma urgência como se algo estivesse para acontecer. Eu ainda não fui a Dáquila, mas sinto que precisa ir logo. Vocês já estão sentindo. Gente, isso aí, o que você está sentindo, eu já ouvi de pessoas no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro, relatando essa mesma situação, essa mesma ânsia. Parece que alguma coisa está para acontecer. Está todo mundo meio assim. É isso aí, gente. Vocês já estão captando as pessoas mais sensíveis, não é? Já está acontecendo a coisa. Já está acontecendo. Aqui no Brasil, se não é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, que deu esses furacões, essas coisas. Aqui em Mato Grosso do Sul também deu, São Paulo também, né? Mas a gente ainda está meio que numa bolha aí, tranquilo, de tranquilidade. Vai começar a chacoalhar mais um pouquinho mais para frente, tá? Mas lá fora o negócio está pegando. Portugal mesmo. Portugal, na semana passada, teve um terremoto de 4,1 lá perto de Lisboa. Já fiz, porra, calma aí, gente. Deixa eu chegar, fazer o que eu tenho que fazer. Mas, assim, poxa, teve alagamentos absurdos, temporais, enchente. Já está acontecendo. Na Espanha, né? Está acontecendo já, gente. A coisa toda. E vai piorar, infelizmente. Então, o pessoal tem que se preparar, tá? Felipe, uma sugestão. Faz conversa, informações que não podem ser colocadas aqui e lá, mas a abertura fica de... Não entendi. Moro no Ceará, como vai ser a transição para quem mora em Fortaleza? Olha, Fortaleza não é uma cidade segura, eu já digo para você. Eu já falo para vocês, em linhas gerais, tá? O litoral não é seguro, tá? Em nenhum lugar do mundo vai ser problemático o litoral. Agora, eu tenho que sair? Não sei. A gente vai passar as informações, aí as pessoas é que têm que ver o que vai fazer. Mas os litorais não são seguros. Não são seguros. Tá? Felipe, com essa abertura dos governos, com essa nova situação se formando, tem alguma novidade linda Moulton Hall, de como ela está se posicionando em relação à Dáquila, aos parceiros? Gente, a Linda Moulton Hall esteve aqui em 2003. Ontem à noite, eu fiz um seminário com Dáquila Austrália, fechado, né? E eu mostrei, estava comentando do caso da Linda Moulton Hall. Inclusive, eu até passei o documentário que ela fez em cima da abdução do Urandir, que não foi uma abdução, porque o Urandir sabia para onde estava indo. Foi um convite. Tá? E ela falando, conversando, dizendo: eu nunca vi em 40 anos, aí em 2003, hein, gente? 40 anos de trabalho, de pesquisa, de investigação, eu nunca vi uma abdução dessa. Nunca. Nunca aconteceu. Não existe. Que deixou, os rastros que deixou, ela levou tudo para os Estados Unidos, analisou tudo, comprovou tudo, corroborou tudo. Aqui no canal já tem vários vídeos que eu já falei sobre o caso. Tá? Já revisitei, inclusive, numa live aberta, uns meses atrás, aqui no canal, não sei que número que é. Mas, assim, e ela fez uma palestra pequena em Seattle, tá? A convite de um grupinho pequenininho chamado UFO Watchdog, que é um grupinho irrelevante. Ela, falando no documentário, que foi o caso de abdução mais impressionante da carreira dela. E ela é a jornalista com maior credibilidade, tá? No fenômeno UFO. Número 1 do mundo, ganhou 2 Emmy, gente.
2 Emmys. É o Oscar da TV americana pelos documentários da abdução de gado nos Estados Unidos. Foi uma pesquisa fantástica. Pelos livros, 2 livros dela fantásticos, chama... Como é que é? Eu tenho até os livros. É Alien Harvest. Alien Harvest. E aí o outro livro é Glimpses of Other Realities, também. Fantásticos os livros dela. Ela é muito metódica. Só que ela apresentou uma vez, nunca mais falou do caso. Sentou em cima do caso. Como assim? Como assim? E no site dela, se você vê a abdução do Urandir, ela colocou lá a abdução de um fazendeiro em Mato Grosso do Sul. Ou seja, ela empacotou como a ufologia mundial quer que os casos de abduções sejam apresentados, como um pobre coitado que é levado, não sabe o que aconteceu. Inclusive, eu falo até uma fofoca aqui, a voz alta, conta até uma fofoca. Estava eu um dia lá, depois que ela fez um dos últimos dias, ela ficou lá na casa nossa, lá em Dáquila, ficamos conosco, eu fiquei com ela, ciceroniano para todo lado. E um dia a gente bateu boca lá. Porque ela falando para mim, mas eu vou fazer, quando a gente autorizou ela a levar os lençóis, as pedras discoides, para fazer, né, toda a pesquisa, autorizamos ela a levar o que ela quisesse. Aí ela falando comigo, mas como ela levantou assim, apontou assim para onde é a casa do Urandir, como que eu vou apresentar esse cara? Como que eu vou falar isso? Como que eu vou falar que existe uma pessoa que tem contato com esses seres, que está treinando um grupo de pessoas para conversar com eles de maneira física, verbal, desse jeito? Como que eu vou? Eu não posso falar isso. A mulher surtando, gente. Primeira vez que eu falo isso daí, isso é uma fofocona, porque foi comigo lá. Foi comigo. Poxa, ela deu uma surtada. Por quê? Porque ela também é controlada, gente. Eu tenho prova porque eu gravei ela escondido, hein, gente? Eu tenho a gravação, mas não vou mostrar nunca. A não ser que nosso presidente autorize, as seres autorizem, que eu não quero prejudicá-la também. Ela já está uma senhora com idade avançada. Eu não vou expor ela, mas ela abriu o jogo para um monte de coisa para a gente. E eu tenho gravado. Eu filmei escondido, hein? Guardei uma filmadora escondidinha, está tudo filmado. Eu tenho os filmes todos. Ela é controlada. Achar que ela é independente, não é, não. Tanto é que ela recitou a cartilha. Ela não deu continuidade à apresentação do caso do Urandir. Gente, ela falou, eu tenho gravado no vídeo dela que eu mostrei ontem para o grupo australiano e está no meu canal também. Ela falou, a maior abdução, não tem nada igual. Nada igual. E como é que ela nunca apresentou? Ela participa de grandes conferências de ufologia todo ano. Ela nunca apresentou o caso dele em uma dessas conferências. Nunca apresentou como deve apresentar. Que uma pessoa foi convidada a levar. Aí ela estava ciente que seria levada, tanto é que no começo do filme tem o rapaz filmando a chuva das pedrinhas discoides, olha aí, das pedrinhas discoides. Começaram a chover, foi o sinal que os seres deram para o momento que eles iam abduzir o Urandir, levar o Urandir. Eu vi isso daí, eu estava lá, eu fui testemunha, eu estava lá. Eu estava até indo para Campo Grande comprar alimentos, que tinha acabado os nossos alimentos já. Campo Grande não, para Rochedo. Voltamos correndo, porque começou a chover pedra de escolha no meu carro. Aí peguei minha câmera e saí correndo para a casa do Urandir. A gente teve que arrombar a porta dele. Estava trancado de dentro, entrou lá, estava aquela marca na cama, no teto, cheiro de ozônio. Gente, a gente ficou apavorado. O que é isso? Eu fui testemunha. Está tudo registrado, está tudo filmado, gente. Ela levou essas filmagens todas, fez todas as análises, provou tudo. Por que ela nunca apresentou em um grande congresso, porque eu sei que ela participa, nunca fica apresentando esses cauzinhos aí, luzinha, coisinha, ou então essas historinhas, não é?
construídas pelo aparato militar americano, que passa para eles, conta isso aí, população, que eles ficam impressionadas. Aeronáutica, fulaninho, um piloto, falou que é nave, mas tudo narrativa que o governo quer que a população escute. Por que o caso nosso ela não fala? Porque se ela falar, ela vai estar corroborando aqui o que está acontecendo aqui, dentro da comunidade ufológica americana. E o que vai acontecer? Essa galera vai correr para a gente, para ver o que está acontecendo. E aí vão se deparar com o ET Bilu na cara deles. Aí, meu filho, acabou pro GO, porque esse povo vai ficar louco. Não vai fazer que nem essa mídia medíocre nossa, que veio para cá, se deparou cara a cara com o ET Bilu, se cagaram de medo, voltaram, manipularam a narrativa e ficou por isso mesmo. Ou então o covarde, o bobo alegre do Danilo Gentili, que eu estava lá, gente, eu vi, fui testemunha. Foi lá, o filho é pequenininho, e aquela cena maravilhosa da desmaterialização, a teletransporte do Bilu na cara de todo mundo. Aquela imagem maravilhosa que ninguém nunca conseguiu desbancar. Ninguém, porque é real. E aí? Mas aí o que está acontecendo aqui não vai de acordo com a narrativa que está sendo construída por essa galera. Por isso que eu digo, a Linda, infelizmente, pessoa muito simpática, muito competente, mas é controlada, nunca falou. Tem 20 anos, tem mais de 20 anos. Foi 2003, gente. Estamos em 2026. 23 anos. Essa mulher nunca falou desse caso numa live aberta, em uma grande conferência, que eu sei que ela participa de várias. Nunca falou. Nunca. Não deixam. Ela foi atacada pelos seus pares. Quando ela falou em Seattle, numa conferência pequenininha, ela falou, começou a ser atacada. Direto, gente. Foi atacada, direto. Eu sei, porque eu conversava direto com ela me contava as coisas todas. Inclusive, um amiguinho dela, super amiguinho, que virou inimigo dela, porque ela estava fazendo o quê? A pesquisa conosco aqui, por Andir. Esse amiguinho dela é um escritor americano famoso chamado Whitley Strieber. Esse cara escreveu um livro nos anos 80 que eu, inclusive, li. E fiquei encantado nos anos 80 com o livro dele, chamado Communion, Comunhão, que tem um gradezão na capa. Que ele conta os contatos dele. Eu li nos anos 80, fiquei encantado, achando. Hoje, para mim, a minha opinião é de que é uma mentira. Uma mentira. Para mim não aconteceu nada daquilo, porque não é daquele jeito que acontecem as coisas. Principalmente com esses seres planetários aí, Grey e companhia. Não é nada disso. E aí depois, vendo que o Whitley Strieber tinha, se não me engano, o tio dele, alta patente das Forças Armadas Americanas, o cara tem umas relações promíscuas aí com o governo, tá? E ele é o maior causeiro porque ele tinha um programa de rádio online chamado Dreamland. E ele convidou a gente, eu, Urandir, e estava o nosso advogado também junto na chamada, junto com ele. Que a gente já ficou de pé atrás, que eu falei, esse cara aí, não sei não. Não deu outra. Ele começou a entrevista no rádio, ele começou a xingar, a atacar a gente, ele veio com frasezinhas que a gente já sabe quem que deu na mão dele, aqui no Brasil, para nos atacar, porque ele estava repetindo ataques que estávamos recebendo aqui no Brasil. E no meio, eu virei para o Urandir, porque eu estava traduzindo, eu virei, Urandir, deixa eu soltar a boca nesse cara aí, que ele está de sacanagem com a gente. Ah, não, manda ver. Aí eu comecei a falar, dar pagadão para ele. Eu falei, eu sei quem você é, eu sei da sua agenda, você está aqui na desinformação, Aí eu soltei a lenha, né? Pô, esse teu livrinho aí que você escreveu, isso é tudo fake, você é um cara, um agente aí da desinformação, e eu descasquei. Aí o cara cortou lá o programa dele de rádio, acho que nem está no site, não sei nem se tem ainda o site. Chamava Dreamland. Isso aí foi em 2003 ainda que a gente fez. Foi em 2003. Alguns meses depois. Não lembro exatamente quando. Ou seja, essa galera nunca permitiu, tá, que a verdadeira história do que estava acontecendo aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Corguinho,
fosse conhecida, sempre nos ridicularizando, nos perseguindo, sempre distorcendo, porque as pessoas não podiam ter acesso a esse tipo de informação, que tinha um grupo com esses seres maravilhosos, fantásticos, criando uma relação, sabe, de confiança, de parceria, de fato parceria, conversando fisicamente, filmando, gravando, centenas de pessoas, não era centenas. Isso aí não podia ser conhecido da população. Aí teve todo esse conluio, né, internacional. E isso aconteceu. Eu vivenciei tudo isso. Ninguém me contou. Eu estava envolvido, junto com o Ura, nisso aí tudo. Urandira, nosso presidente. A gente estava, eu participei e fui testemunha de tudo isso. Isso aí é para mostrar para vocês que não é de agora, é de anos e anos e anos que eles vêm construindo essa narrativa que eu estou mostrando para vocês, de que eles estão sob controle, tem acordo, tudo quanto é tipo de abdução, tudo quanto é tipo de contato, é sempre assim, não envolvendo seres que tem alguma coisa a ver com militares americanos, sempre tem alguma coisa de que as nossas lideranças têm algum tipo de controle, ciência, conhecimento, influência nessa coisa, tem algum tipo de poder nessa relação. É isso aí que está sendo passado, enfiado goela dentro. E não é essa não é essa a verdade. A verdade não é essa. Tá? Eles estão mentindo sistematicamente e essa mentira vai vir à tona. Tá? O pessoal vai entender isso aí. Já, com a colaboração das coisas novas raças, essa mentira vai ficar bem evidente. E é isso que vem acontecendo. E o papel da Linda foi esse. Gente, passei pra caramba aqui. É isso aí, gente, mas falei bastante. Aí a Cris aqui está falando, Felipe, fala do Quijardão. Gente, esses assuntos não dá para falar, tá? Infelizmente, nós temos muitos assuntos, tá, que são reservados para os associados, não é por privilégio, mas para poder contextualizar, para poder compreender. Existem muitas informações que a gente não pode soltar aberto, que vocês não vão entender. O pessoal que não participa, que não está envolvido em DACRA, que não está treinando, não consegue contextualizar, não consegue entender e, às vezes, escutando determinadas informações em cortes, soltas assim, dá o contrário, dá repulsa. O nego vai, esse é um bando de maluco, não quero nem saber. Porque não é o momento da pessoa entender determinadas situações. Por isso que é extremamente frustrante, para mim, pelo menos, não é? Que eu estou fazendo palestra lá na Fazenda, para os associados, tentando fazer com que entendam o momento que a gente está vivendo, os treinamentos, a importância. Aí o povo vai lá, grava e solta aí pela internet. Eu acho um absurdo. O que acontece? A gente para de falar, começa a falar de maneira superficial. É complicado, não dá para falar. Gente, eu estou numa live aberta, tem um monte de gente aqui que se simpatiza com DACRA, mas não participa, não está treinando, não está indo nas viagens. Então, soltando determinadas situações, a pessoa vai ficar boiando. E não é para isso. Eu tenho que falar de uma maneira com que todos possam mais ou menos entender. Ou se não entende, determinadas situações que eu estou falando, eu já estou adiantando aqui, para mais para frente, quando essas pessoas se confrontarem com essas situações, não vão levar o susto, não vão ficar com medo, não vão ficar ouvindo governo, liderança aí falando besteira. Pô, peraí, aqueles malucos lá falaram que isso ia acontecer, está acontecendo, peraí. Gente, isso aqui é para acalmar a galera, para o pessoal estar ciente, não se desesperar. Mesma coisa na live dos membros. Na live dos membros, eu fico só no perguntas e respostas, eu vou mais fundo, mas tem coisas que eu não posso abordar, gente. Só nas aulas para associados, que é fechado. E mesmo assim, eu já fico com medo que eu falo, é proibido, gente, não pode gravar, não pode fazer nada. E eu tenho medo, porque eu sei que tem gente que já me falaram, já me mostraram. E eu já fico, peraí, aí como é que é? As pessoas querem saber das coisas, precisam até, os associados, então, precisam estar entendendo muitas situações, e aí?
2 ou 3 aí que esculhambam o Coreto e não dão segurança. Eu vou começar a acionar judicialmente. Né? Eu vou ter que fazer isso. Porque é surreal, gente. Como é que é isso? O pessoal não tem entendimento. Mas é isso aí, gente. Já passou muito tempo aqui. Mas é isso aí. Pessoal, vamos ficar de olho. Esse ano vai ser caliente. Vai ser bem calientito, hein? Vamos ficar esperto. Vamos nos preparar, tá? Vamos cuidar da nossa alimentação em cima daquele sisteminha dos nossos parceiros. Vamos fazer umas suplementaçõezinhas, tá? Vamos dar uma malhada, reforçar o nosso corpo e vamos precisar, tá? Vamos precisar. Mais para frente, quando a gente tiver mais detalhes, aqueles que eu vou poder compartilhar, vou compartilhar tudo. Aquele negócio, por mim, eu falava tudo. É que eu entendo que determinadas situações não dá, mas eu adoraria falar tudo agora. Precisa ser compreendido, tá? Entendido. Eu não quero clique, eu não quero seguidor, não quero ficar aqui contando coisas mirabolantes, historinhas abstratas que não trazem entendimento, compreensão, mas que, vamos ouvir aquelas historinhas aí, um monte de nego. Eu não quero isso, não estou atrás disso, tá? O que eu quero é tentar passar para vocês. Estamos vivendo num momento importantíssimo, num ciclo gigante. É um ciclo de transição monstruoso. Vai ter a parte braba, dramática, vai um monte de gente dançar, tá? Mas estamos aqui de mãos dadas com essas 49 raças que vão nos ajudar a navegar nesses mares tempestuosos, mas depois vai ter uma bonança aí, tranquilo. Vamos conseguir construir um mundo totalmente diferente. Esse mundo aí que vocês conhecem, isso aí está com os dias contados. Vai ser totalmente diferente, tá? Isso é uma realidade. Queiram entender ou não. Eu não digo acreditar, porque não é ato de fé, aqui a gente está lidando fatos, com coisas que estão acontecendo.